Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de programação em R. Meu nome é Naira Alcântara. A gente está vendo análises bivariadas, a gente já está no tópico 7 do nosso curso de R, que são análises inferenciais, e hoje a gente vai ser a nossa última aula desse tópico de análises bivariadas, e depois a gente vai passar para o teste de correlação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre questões de teste de normalidade e um teste de diferença de médias, que é o teste T. Então, vou passar aqui por esses slides dos testes que a gente já viu, né? Eu estou disponibilizando todo o material, então vocês encontram o PDF dessa aula, assim como a base de dados, o script completo dessa parte do tópico 7, de análises inferenciais, tudo aqui no ambiente de programação. Eu vou até separar, quando eu finalizar essa aula, e vou separar uma pasta só para análise bivariada, aí a próxima pasta para análise de correlação, e a próxima de regressão, né? Para ficar bem dividido, assim, e vocês conseguirem se encontrar mais fácil. Então, vamos lá para a aula. Então, vamos passar aqui uma partezinha teórica bem rapidamente sobre a questão da normalidade dos dados. Os testes que a gente viu até agora, a gente iniciou com teste quadrado, teste de gama, Kendall, todos os testes que nós vimos até agora são testes que não dependiam de uma distribuição normal dos dados. E agora a gente vai ver testes que dependem dessa distribuição normal, que são apropriados para variáveis quantitativas. Quando a gente analisa variáveis qualitativas ou quantitativas que não possuem distribuição normal, a gente utiliza os testes não paramétricos, como eu ensinei, os testes que a gente viu, teste de quadrado, Kendall, teste de gama, ou testes como o Mann-Whitner, o Kruskal-Kallis, o teste de Friedman. Quando a gente analisa variáveis quantitativas com distribuição normal, a gente pode utilizar teste T independente, teste T pareado, teste de ANOVA. Então, são uma diversidade de testes que dependem dessa distribuição normal. E o que seria, então, né, essa distribuição normal dos dados? Uma variável normal, ela também é conhecida como gaussiana, é um conceito fundamental na estatística e é amplamente utilizado em várias áreas da ciência. Ele descreve uma distribuição de probabilidade que tem algumas características específicas e é frequentemente encontrado em uma variedade de fenômenos naturais ou em processos aleatórios. Então, o que caracteriza essas variáveis normais? Primeiro, precisa ter uma forma simétrica. Então, a curva de distribuição normal, ela é simétrica em torno da média, o que significa que metade esquerda da curva, ele tem que ser semelhante à metade direita. Vou tentar fazer um desenho aqui para que isso fique mais claro. Então, a média, a mediana e a moda, elas são iguais na distribuição normal. E elas estão exatamente no centro da distribuição da curva. Além disso, tem alguns parâmetros, como a média e o desvio padrão. A distribuição normal é definida pelos parâmetros da média e do desvio padrão. A média ela determina o centro da distribuição, né? Enquanto o desvio padrão ele controla a dispersão dos dados ao redor da média. Então, vamos imaginar aqui uma curva, né? Deixa eu tentar fazer aqui. A gente tem aqui o nosso plano cartesiano, né? A gente tem aqui um gráfico com eixo Y, um eixo X, e a gente vai construir, né, a projeção gráfica. Então, vou pegar aqui. Isso aqui é só. Então, vamos tentar aqui fazer uma curva suave aqui em cima. Finjam que está bem certinho. Ok, não ficou tão certinho assim, mas finjam que está. Então, a gente fez uma curva aqui que ela tem um formato de sino, e esse sino, ele é centrado em um ponto médio, que vai ser esse ponto aqui. Deixa eu pegar outra opção de cor. Então, vai ter um ponto aqui, que é onde, né, o eixo Y se encontra aqui com o eixo X. O ponto mais alto da curva é onde está o valor da média. Então, finjam que isso aqui é a média ou aquela letra grega mi da distribuição aqui. A curva ela é simétrica, então significa que a parte da esquerda ela tem que ser exatamente igual à parte da direita. Aqui não está tão igual assim, mas finjam que está. Então, deixa eu colocar outra cor aqui. Vou colocar a marca-texto. Então, finjam que essa parte aqui, ela vai ser exatamente igual a essa outra parte aqui. E o desvio padrão, ele controla o achatamento da curva. Quanto maior é o desvio padrão, mais espalhados vão estar os dados. Então, o desvio padrão, deixa eu colocar uma outra cor aqui.
Então, o desvio padrão, ele vai estar aqui, ó, controlando esse achatamento da curva. Quanto maior for o achatamento, né, mais espalhados vão estar esses dados. Então, a gente sabe que vai ter poucos outsiders, poucos outliers, a gente vai falar sobre esses que são pontos fora da curva na sequência também. Então, é isso, pessoal. Agora, a gente não viu assim, toda a parte matemática, né? A gente passou por isso para que vocês entendam o que é essa distribuição normal de um jeito muito fácil e resumido. Mas, para uma explicação mais aprofundada, é óbvio que vocês precisam procurar, né? Textos de matemática, estatística aí. A gente entendeu isso para conseguir entender os pressupostos que compõem o teste que a gente vai fazer agora, que é o teste de diferença de média, né, o teste T, que é o teste T de student, ou simplesmente teste T, que compara duas médias e mostra se a diferença entre essas médias são significativas, permitindo que a gente avalie se essas diferenças ocorrem por um mero acaso ou não. Porque muitas vezes a gente acha que existe uma diferença óbvia, mas como que a gente sabe se existe mesmo? Se não é somente uma percepção construída por uma influência social, através do teste de estatística. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de em que momento seria interessante utilizar o teste de média. Então, se eu quero saber se existe diferença de médias entre a quantidade de votos de homens e a quantidade de votos de mulheres. Eu quero saber se existe diferença de média entre as notas das crianças de escolas públicas e das crianças de escolas privadas. Então, essa é uma questão interessante, né, de análise. Eu quero saber se existe diferença de média entre o desenvolvimento de doenças entre fumantes e não fumantes. Provavelmente é um teste semelhante a esse que foi feito, né, para identificar que fumantes têm muito mais probabilidade de desenvolver câncer do que não fumantes, não? E para amostras pareadas. Então, aqui a gente estava tratando de amostras independentes, ou seja, a gente estava comparando grupos diferentes, né? Um grupo de controle, um grupo de tratamento, né? Um grupo de pessoas que fumam, um grupo de pessoas que não fumam. E para o mesmo grupo. Para o mesmo grupo, a gente faz um teste T para amostras pareadas. Então, por exemplo, eu quero saber se existe diferença de média entre as notas dos alunos, dos mesmos alunos. Eu peguei um grupo de alunos, da turma lá, a turma A. Eu quero saber se existe diferença de notas no primeiro e no terceiro semestre. Tem alguma coisa que acontece ali no primeiro semestre que faz com que os alunos tenham uma nota, ou maior ou menor, e no terceiro semestre uma nota muito diferente? Eu quero analisar essa diferença de médias. Eu quero saber se existe diferença de médias para o exame de uma doença X antes ou depois de tomar um remédio. Então, peguei lá a pessoa tem uma doença específica, e aí fiz uma análise desse grupo, dessas pessoas que têm essas doenças, aí eu mediquei essas pessoas, e aí eu faço a análise da diferença de médias para verificar o que aconteceu depois, né, da utilização desse medicamento. Quero saber se existe uma diferença de médias, isso é uma pesquisa, uma coisa muito comum que se faz em pesquisa nas ciências humanas, diferença de médias entre antes e depois das pessoas receberem determinada informação. Então, por exemplo, vou questionar as pessoas sobre meio ambiente. E aí eu pergunto para as pessoas lá o quão importante é o meio ambiente para as pessoas, e depois eu faço uma palestra para elas explicando que em não sei quantos anos as camadas, o gelo vai todo derreter, enfim, vai acontecer uma série de questões climáticas e demonstrando, então, né, o quão é importante o meio ambiente para a sobrevivência dos indivíduos. E aí depois eu faço a mesma questão para verificar se a palestra, aquela informação que a pessoa recebeu, impactou na sua resposta. Diante disso, eu geralmente tenho um grupo de controle e um de tratamento também, né? Eu faço a mesma pesquisa com pessoas que receberam e pessoas que não receberam a informação. E faço essa comparação, né, do antes e depois dos dois grupos. Então, essas são algumas possibilidades, né, que eu pensei agora, mas existem infinidades de possibilidades aí para a utilização do teste T, né, a depender da pesquisa. É por isso que é importante, né, a gente entender os tipos de variáveis que a gente está utilizando para aplicar o tipo correto de teste. Então, vamos lá para o ambiente de programação para fazer o teste T. Então, vou abrir aqui o script, deixa eu sair aqui da apresentação. Vou descartar aqui o nosso belíssimo gráfico. Então, aqui a gente estava fazendo o teste de Kendall, né? Vou dar um espaço aqui para a gente realizar o teste T. Então, vou escrever aqui teste T. A gente vai começar trabalhando com o teste T não pareado, que são para amostras independentes, que a gente vai ter duas amostras, porque a nossa base de dados permite a gente fazer uma análise aqui com o teste T não pareado. E depois a gente vai fazer com o teste T pareado e um último teste que eu explico para vocês também, do teste, que também é teste T, né? Então, a gente vai fazer aqui o teste T não pareado, que é apropriado para amostras independentes.
E aí, a gente vai abrir, né, nosso material, já estou aqui com os files abertos. A minha base de dados já está aberta aqui, né, que é a base Senado, a mesma base de dados que a gente está utilizando nessa parte de análise bivariada, né, a base Senado 2022. E aí eu vou fazer uma divisão da base de dados, porque eu quero comparar justamente a diferença de média de votos em homens e mulheres. Eu quero saber, a gente sabe, né, que homens têm uma quantidade de votos maiores, homens estão em quantidade maiores, tem mais candidatos homens do que candidatos mulheres, mas eu quero ver a diferença média de votos que receberam os candidatos homens em relação às mulheres. Então, primeiro eu vou verificar aqui como está organizado qual que é o código referente a homens, qual que é o código referente a mulheres na nossa base de dados. Aí eu vou escrever aqui, base em 2022, e vou colocar aqui CD, gênero. Então, eu tenho aqui que o código 2 é o masculino e o código 4 é o feminino. Tendo essas informações, que também está lá no Leia-me, que eu coloquei no material, que é o codebook da base de dados, eu vou conseguir separar essa base de dados que a gente tem em duas bases de dados para fazer o nosso teste de diferença de médias. Eu vou criar uma base de dados chamada homem e uma base de dados chamada mulher. Nessa base de dados homem, só vão ter os candidatos homens, e na base de dados mulher, só as candidatas mulheres. Então, eu vou colocar aqui homem, que é a base de dados que eu vou criar, o objeto de atribuição, alt menos. Aqui dentro do objeto de atribuição, eu vou colocar a função subset, porque como a própria tradução aqui dessa função diz, né, eu quero um subconjunto dessa minha base maior. E esse subconjunto eu vou inserir aqui nesse objeto chamado homem. Então, base, C, 2022, CD, gênero, ele não está me dando o autocomplete, então vou copiar aqui, igual a 2. E aí, eu vou criar essa base de dados somente com os homens. E aí, eu vou pedir um summary. A gente já utilizou essa função em outras aulas, em várias outras aulas, para pegar as medidas centrais, né, dessa variável, dessa base de dados nova que a gente criou para o total de votos, que é o que a gente quer analisar, né, que é a média de votos. Então, a gente vai fazer isso para que depois, quando a gente fizer o teste T, a gente faça essa conferência. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o homem, cifrão para chamar a variável, total votos. E aí, ele vai me dar aqui todas as medidas centrais. Vou colocar isso aqui como comentário. Então, a gente tem o mínimo, o máximo, a mediana, o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil, né? Então, aqui. E a nossa média diz que os homens têm, em média, 551.975 votos. Aí, vamos ver para as mulheres agora. Vou fazer a mesma coisa para as mulheres. Então, vou criar aqui uma base chamada mulher, objeto de atribuição, vou utilizar a função subset, base, 100, isso aqui, ó, vou copiar aqui. E vou colocar o código das mulheres, que é 4. E agora eu vou pedir um summary, deixa eu tirar isso daqui, né? Vou pedir um summary aqui das mulheres, summary. Aí aqui, mulher, cifrão para chamar a variável, total, votos. E aí aqui, eu tenho todas as informações das medidas centrais dos votos das mulheres. Então vejam. Então vejam aqui que as mulheres, elas tiveram, em média, 280 mil votos, né? Mais ou menos metade aqui, um pouco mais da metade, né, da quantidade de votos dos homens, em média. E agora a gente vai fazer o teste T. Para fazer o teste T, para amostras independentes, a gente vai simplesmente utilizar a função t.teste. E aí ele já mostra até aqui os parâmetros, alguns dos parâmetros para a gente. Ó, ele mostra aqui, se a gente quiser ver mais informações, para a gente adicionar o help ou pressionar o F1, mas a gente não vai fazer isso, né? Porque a gente simplesmente vai comparar ali as médias. Então, eu vou colocar aqui, mulher, cifrão para chamar a variável, total votos, homem, cifrão para chamar a variável, total votos. E vou rodar isso daqui. Aí ele me deu aqui a saída do teste, vou colocar ali para a gente como comentário. E a gente vai analisar essa saída do teste lá no nosso PPT. Só antes da gente ir para lá, só vamos conferir aqui, olha, a média de homens, 551 mil, a média aqui do eixo Y, 551 mil, e a média de mulheres, 280.697. E aí aqui tá com uma casa depois da vírgula, né, mas é o mesmo resultado. Então, vamos lá interpretar nossa saída.
Deixa eu só alterar aqui. Então, a primeira linha é o nome do teste, né, que foi feito. É um teste simples, teste T. É uma adaptação do teste de student que é mais confiável, né? Esse Weld-2 T-Test, que é mais confiável quando as duas amostras têm variâncias desiguais e tamanhos de amostras desiguais. A segunda linha informa de onde foram extraídos os dados para os testes. Então, ele está mostrando aqui, ó, a base de dados. Então, foi extraído da base de dados total votos, que está dentro da base mulher, e total votos, que está dentro da base homem. A terceira linha apresenta o valor da estatística, então o valor do T, que foi -2. Os graus de liberdade da curva de distribuição, então o grau de liberdade aqui 203, e o que interessa para a gente, né, que é o valor da probabilidade, o valor do P, que foi de 0,02, ou seja, a gente tem significância estatística, né, entre essas duas variáveis. Ainda que a gente não esteja trabalhando com amostras tão grandes, né, isso aqui já é um indicativo, né, que tem essa diferença aí das médias. A quarta linha informa qual a hipótese alternativa do teste. Então, ele diz aqui, ó, a hipótese alternativa, então existe uma diferença, né, que não é igual a zero. Existe uma diferença, verdadeira diferença entre as médias que não é igual a zero. Então, a gente está vendo que existe uma diferença significativa aí, né? A quinta e a sexta linha, então a gente pode inferir que a hipótese nula do teste é que as médias das amostras são iguais, e essa hipótese foi rejeitada. A quinta e a sexta linha informam o valor de confiança do teste. E a sétima e oitava linha informam os dados da amostra, a média de cada uma das amostras, a média, né? Da amostra do eixo X e da amostra do eixo Y, né? Que é o masculino e o feminino. Então, assim, essas são as informações importantes, né? Então, se a gente fosse fazer a interpretação sintética aqui desse resultado, e fosse colocar isso no nosso trabalho, no nosso artigo, a gente diria que tem significância estatística, a média de votos em homens e a média de votos em mulheres para o Senado em 2022, e a gente poderia mostrar, né, essa diferença de médias, né? Uma diferença bastante grande, né, entre homens e mulheres. Os homens têm em média quase o dobro de quantidade de votos que as mulheres. Agora vamos falar sobre o teste T pareado. O teste T pareado ele é apropriado para amostras dependentes. Como a nossa base de dados do Senado não tem nenhuma variável que seja comparada entre o tempo em relação ao mesmo grupo, a gente vai criar uma pequena base de dados, com dados inventados, sobre a média de quantidade de mulheres candidatas no Senado. Então, eu pensei em uma base de dados em que a gente tivesse informações para dois tempos. O primeiro tempo seria 2020 e o segundo tempo seria 2050. São dados inventados para todas as regiões do país, né, as 5 regiões do Brasil e mais a Argentina. Eu coloquei a Argentina para auxiliar a gente a fazer o último teste do teste T. Vai fazer sentido aí depois. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui o ambiente de programação. Para a gente fazer agora o teste T para amostras dependentes, né? Que uma depende da outra. Dependentes. Então, a gente vai primeiro criar a base de dados, né? Eu mostro para vocês como criar uma base de dados lá uma das primeiras aulas do curso. Então, aqui, a gente não vai ficar tanto tempo aqui, né, explicando como é que cria a base de dados. Eu vou escrever aqui, criação da base de dados para a realização do teste T. Então, vou colocar aqui, base. Eu vou criar uma base hipotética para o Senado. Então, vou chamar ela de base hipotética do Senado. Então, sempre. Objeto de atribuição, alt menos, data.frame, aí já abriu aqui o parênteses para mim. Eu vou criar, então, uma variável chamada regiões. Nessa variável, eu vou inserir as 5 regiões do Brasil e mais a Argentina. Então, vou colocar aqui, regiões igual a concatenar, né? Porque ela vai conter todas as regiões. Então, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Lembrem, pessoal, sempre que a gente estiver trabalhando com informações qualitativas, a gente tem que colocar entre aspas, sul e a Argentina, né? Então, tipo, porque 5 regiões do Brasil e mais a Argentina. É porque depois a gente vai precisar da Argentina no último teste. Então, Argentina. A próxima variável que eu vou criar vai se chamar CAN, que vai ser de candidatas 2020, que são as informações das médias das candidatas, da média da votação das candidatas em cada uma das regiões do país em 2020. Então, vou concatenar aqui. Então, a gente vai supor que na região norte,
a média era de 5 votos. Na região Nordeste, de 10, na região Centro-Oeste, de 7, na região Sudeste, de 6, na região Sudeste, de 11, e na região. Não, 5 na região Norte, 10 na região Nordeste, 7 na região Centro-Oeste, 6 na região Sudeste, 11 na região Sul e 8 na Argentina. Pessoal, esses são os números completamente inventados, assim, totalmente hipotéticos, tá? Não se apeguem a isso. Só para a gente conseguir mesmo fazer aqui as nossas análises. E a gente vai criar uma outra variável, que é a mesma coisa, mas com as informações, ó, faltou o sinal de igual aqui, com as informações das candidatas, das médias das candidatas para 2050. Então, a gente vai supor que aumentou em alguns lugares e diminuiu em outros. Então, por exemplo, no Norte foi para 25, no Nordeste foi para 15, no Centro-Oeste caiu, foi para 4, no Sudeste aumentou para 12, no Sul aumentou para 30 e na Argentina para 17. Então, vamos ver se a gente colocou aqui todos os dados. Ok. Então, a gente vai criar essa base de dados e vai pedir um viewer para a gente ver se funcionou aqui, se a nossa base de dados foi criada corretamente. Então, tem aqui as informações das médias de votos em candidatas mulheres entre 2020 e 2050. Deixa eu colocar nossa script aqui. Ok. Criado nossa base de dados, a gente vai fazer o teste T, que é muito simples, o teste T pareado. A gente vai fazer o teste T pareado. E como que a gente faz esse teste? Novamente, a função t.teste, novamente as informações que a gente tinha colocado da mesma forma que a gente fez lá no outro teste T. Então, na verdade, é base hipotética, né, que eu acabei de criar, base IPO100, candidatas 2020, vírgula, base IPO100, cifrão para chamar a variável 2050. A única diferença é que aqui a gente vai dizer que o teste é pareado. Então, pared igual a true, de verdadeiro, né, que a gente quer um teste de pareado. E vou rodar aqui, e ele vai me dar a saída aqui do teste. Vou copiar, vou colocar aqui como comentário. E vamos interpretar esse teste aqui no nosso PPT. Então, aqui, né, as linhas de criação do teste. Deixa eu alternar aqui. E tirar isso daqui. Então, a interpretação ela é muito semelhante ao do teste T não pareado. A primeira linha tem o nome do teste que foi feito, indicando que é pareado. A segunda linha aqui informa de onde os dados foram extraídos. A terceira linha apresenta o valor da estatística do T, o grau de liberdade, que é 5, o valor do P. E isso interessa para a gente, né? A probabilidade aqui de 0,04. Ou seja, ele é estatisticamente significativo. Existe uma diferença significativa entre a média de votos nas mulheres em 2020 e a média de votos nas mulheres em 2050. Gente, eu não estou fazendo uma previsão do tempo. É somente uma situação hipotética, uma base de dados hipotética para a gente fazer esse teste aqui. Como se a gente já estivesse em 2051, por exemplo. Não é uma previsão aqui, não é teste de previsão, tá? É uma análise hipotética. Então, a quarta linha informa qual a hipótese alternativa do teste, dizendo que, então, é verdadeiro, né? Existe uma diferença que não é igual a zero. Então, ou seja, a gente consegue rejeitar a nossa hipótese nula e consegue aceitar, né, nossa hipótese alternativa. E então a hipótese alternativa é que a média das amostras são diferentes. A gente pode inferir que a hipótese nula do teste é que as diferenças das amostras são iguais. Essa hipótese foi rejeitada. Então a gente aceitou a nossa hipótese alternativa de que existe diferença de média. Alguma coisa aconteceu ali, né, em 3 décadas, que fez com que tivesse um acréscimo da quantidade de votos para diferentes regiões, né, e uma pequena redução para algumas regiões ali. E a quinta e a sexta linha informam o intervalo de confiança do teste, e a sétima e oitava linha informam que a diferença de média entre uma amostra e outra é de menos 9,333. Então, se a gente fizer aqui Então, se a gente quiser conferir se esse valor está certo, é só a gente fazer o summer igual a gente fez, igual eu fiz para vocês lá no ambiente de programação. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu abrir aqui o ambiente de novo. Aqui, ó. A gente vai fazer um summary. Como a gente rodou primeiro o 2020, depois o 2050, ele vai comparar os dois, né? Ele vai comparar primeiro um, depois o outro. Então, vou só alterar aqui, ó, para 50. Aí ele rodou aqui, ó, e ele me dá as medidas centrais dos dois. Então, vou colocar essas informações aqui como comentários, e essas também. E aí, a gente faz aqui a conta.
Ctrl Shift C. Ó, a média aqui, 7,9. 7,8, desculpa. Menos 17,17. 9, vamos colocar isso aqui como comentário. 9,337. Aqui, ó, 9, ele deve ter arredondado aqui, mas a gente consegue verificar, então, que está correto, né, essa diferença de médias entre uma informação e outra. Uma coisa interessante, né, que eu vou informar vocês, que é possível fazer, é inserir mais coisas dentro do teste T, e a gente pode fazer isso quando a gente vai fazer outros tipos de teste T. Um outro tipo é a análise em relação a uma informação hipotética. Então, aqui, quando a gente vai no Help e coloca teste T, ele vai dar todos os argumentos que a gente pode inserir. Aí eu coloquei aqui, ó, para verificar todos os argumentos que podemos inserir em um teste T, basta escrever no help t.teste, que irá mostrar o modelo do teste e uma lista com todos os argumentos que podem ser inseridos. Então, ele mostra o eixo Y, o eixo X, alternativas, o mi, né, que é a letra grega mu, que seria a média, né, a informação lá para a gente fazer o teste T pareado, e outras informações aqui que a gente pode inserir dentro do teste T, né? Por exemplo, a data, né? A gente tem que colocar a base de dados que a gente vai estar utilizando. E o mu, a letra grega mu, que é a média, né? Ela é útil para a gente fazer a análise do teste T para uma amostra. Esse teste T, ele compara a medida da média de um grupo com a média da população. Então, vamos supor que a gente quer entender se a média de mulheres candidatas ao Senado em 2050, no Brasil, é inferior que a média na Argentina. Nessa suposição, a gente sabe qual que é a média de candidatas na Argentina em 2050, né? A gente tem essa informação da média em 2020 e 2050. Vou mostrar aqui para vocês, na nossa base de dados. Então, aqui na base que a gente criou, na base hipotética do Senado, a gente tem as informações para todas as regiões do Brasil, e a gente tem essa informação da média para a Argentina em 2020 e também em 2050. Então, 2020 era 8, em 2050, 17, a média de votos em mulheres para o Senado na Argentina. E, hipoteticamente, tá? São informações inventadas. Então, a gente vai fazer aqui o último teste T, que é o teste T de student para uma amostra. Então, primeiro, a gente confere. Então, primeiro, conferir a média na Argentina. E para 2050, verificamos que é 17, né? A gente viu aqui que é 17. Então, 17. E agora a gente cria uma pequena base de dados sem essa informação. A gente sabe qual é, só que a gente só vai colocar essa informação no teste, quando a gente colocar lá a média. Então, vou aqui criar uma pequena base excluindo o dado da Argentina. Então, vou fazer aqui base menor, objeto de atribuição, alt menos, aí base, i por 100. E aí, eu já mostrei para vocês como excluir colunas e linhas. Quando a gente quer excluir uma linha, a gente coloca primeiro essa informação, vírgula, e depois a informação da coluna. Se a gente não quer excluir nenhuma coluna, a gente deixa a informação em branco. Se a gente quer excluir só a coluna, a gente deixa a informação da linha em branco e coloca só a informação da coluna. Então, em branco, vírgula, a informação da coluna que a gente quer excluir. Então, aqui a gente quer excluir qual linha? A gente quer excluir a linha -6, ó. Ele indica pra gente aqui qual que é o número da linha. Então, coloquei aqui -6, vírgula, não quero excluir nenhuma coluna, então vou deixar em branco. Criei aqui a base menor. Então, a base menor tem todas as regiões do Brasil, com exceção da Argentina. E agora a gente roda o teste. Então, a gente faz aqui. Rodamos o teste. Então, t.teste. E aí, a gente vai inserir aqui as informações da nossa base, né? Base menor. ICANN 2050. A gente quer testar a média, né, para 2050, então, da nossa coluna de 2050 para todas as regiões do Brasil e comparar com a média hipotética da Argentina. Então, a gente utiliza a letra grega mu. Então, vou colocar aqui, vamos ver se aparece. Não está dando aqui para mim, mas existe esse parâmetro. E eu vou deixar comentado para vocês, né? Que, na verdade, é o mi, que significa média, é aquele sinal assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Aquele sinal que significa média e que na letra grega significa mu. Então, rodei aqui e ele deu essa saída para a gente. Vou colocar tudo isso aqui como comentário e a gente vai interpretar essa saída lá no nosso PPT. E essa seria a nossa finalização, então, da parte de análise bivariada. Então, aqui, deixa eu só aumentar aqui, né?
A primeira linha, da mesma forma que os outros testes que a gente fez. Tem o nome do teste que foi feito. A segunda informa de onde foram extraídos os dados para o teste. A terceira apresenta o valor da estatística, então aqui 0,04. Os graus de liberdade da curva de distribuição, então foi 4. E o nosso valor que interessa mais a gente, né? Então, o próprio T, ele já vai indicar para a gente se vai haver uma significância estatística ou não, porque quando o valor da estatística é muito baixo, já indica que a correlação ali é quase zero, né? Nula. Então aqui foi 0,04. Então o valor do P é um valor alto. Né? Nem sempre isso vai acontecer. A gente pode ter um resultado significativo e um valor do teste alto, mas é difícil isso acontecer. E aí, então, a gente não pode rejeitar a nossa hipótese nula, né? A nossa hipótese nula de que haveria diferença de média entre a média do Brasil de votos para candidatas mulheres em 2050 e a média hipotética para a Argentina. Então, a hipótese alternativa é que as médias da amostra são diferentes. A gente podemos, então, inferir que a hipótese nula do teste é que as médias da amostra são iguais. Essa hipótese não pode ser rejeitada. A quinta e a sexta linha informam o intervalo de confiança do teste. E a sétima e oitava e nona linha informam os dados da amostra, a média estimada de X. Então, nesse caso, não teria como a gente encontrar um resultado estatisticamente significativo. Alguém chuta aí por que não teria como dar um resultado estatisticamente significativo? Então, pensem aí, mas eu já vou dar a resposta também. Nesse caso, não teria como dar significativamente estatístico, porque coincidentemente, quando a gente faz a média lá das regiões, então, se você for lá e fizer um summer da base hipotética para Senado que nós criamos e pedir para ver o summer da variável de votos em 2050, é 17 também. Então, não teria como dar significância estatística, porque são iguais as médias. Façam lá o teste e verifiquem. É isso, pessoal, que a gente tinha que ver na análise bivariada. Agora, na próxima aula, a gente vai ver o teste de correlação e a gente se vê lá. Até!